né? Eu vou liberar a lista de exercícios para a terceira prova hoje, tá? A lista valendo pontos. Que a outra lista já está postada lá no Teams. E a aula de hoje, que eu vou gravar com vocês, do capítulo 17, ela vai ser passada também para a turma. A mesma aula que eu estou gravando agora, eu vou dar para a turma até à noite, tá? Só para informar para vocês. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo, gente, a minha tela? Sim. Ok. Então, vamos lá. Em princípio, o capítulo 17 é possível ser dado em uma aula. Talvez a gente precise de um pouco mais, mas eu acho que dá para dar uma aula. Aí, quarta-feira é aula de dúvidas. Então, vocês aproveitem para tirar dúvida tanto dos slides, né, do capítulo 16 e 17, e da lista de exercício que eu passei, que são aqueles exercícios dos Solomons. A lista de exercício valendo nota, ela vai ser disponibilizada hoje no Moodle, ok? Então, o capítulo 17, gente, ele trata dos derivados de ácidos carboxílicos. O 16 foi só aldeído e cetona. Agora são todos os derivados de ácidos carboxílicos, porque eles têm reatividade diferente de aldeídos e cetonas. A gente já viu algumas reações desses ácidos carboxílicos e derivados, tá? Algumas coisas serão revisão. Então, por exemplo, o ácido carboxílico, né? Todo mundo sabe o que é um ácido carboxílico. Ele vai ser representado assim, ele tem uma carbonila ligada a um grupo OH, então isso é chamado de grupo carboxílico, né? Carbonila é uma coisa, grupo carboxílico é esse grupo aqui, o CO2H, COOH. Então ele é plano, esse carbono é trigonal planar, e alguns dos derivados de ácido carboxílico que a gente estuda, a gente já viu antes. Por exemplo, aleto de acila, né, que a carbonila vai estar ligada a um aleto, amida, que mais? Anidrido de ácido, anidrido. Então, a característica de um anidrido é uma carbonila, um oxigênio entre duas carbonilas, tá? E aqui ligada a carbonos. E ésteres também, que vocês sabem o que que é. Amidas está ligado a um nitrogênio. Se aqui tiver dois hidrogênios, isso é uma amida primária. Se tiver um hidrogênio e um grupo R, ou grupo diferente de hidrogênio, é uma amida secundária. E se tudo for substituído por R, vai ser uma amida terciária. A gente já explicou isso antes também. Isso aqui é um sal do ácido carboxílico. Então, quando você trata o ácido carboxílico com uma base suficientemente forte para arrancar o próton, os elétrons ficam no oxigênio, então a carga formal do oxigênio vai ser O-, e ele vai fazer par iônico com algum cátion que tiver lá no meio. Então, isso é um sal, ou também chamado de grupo carboxilato. No caso aqui é um carboxilato de sódio, tá? Todos esses derivados de ácido carboxílico, uma coisa que eles têm em comum é que no átomo ligado à carbonila existe sempre um par de elétrons. Então, se vocês pensarem bem, todos os grupos ligados, todos os átomos ligados à carbonila, eles têm pelo menos um par de elétrons. O que não acontece, por exemplo, em um aldeído ou uma cetona, né? No aldeído, na cetona, sempre você vai ter ou hidrogênio ou R. Então, ninguém vai ter par de elétrons não compartilhado, e isso influencia muito na reatividade, como eu já falei várias vezes anteriormente, porque no estado de transição, quando tem repulsão entre pares eletrônicos, a reação pode seguir um caminho diferente. Começando com os ácidos carboxílicos, eles são substâncias muito polares, né? Então tem dipolos, dipolo aqui, e com ponto de ebulição muito alto. Então, o ponto de ebulição do ácido acético é 118,
em relação, por exemplo, ao etanol, a 78 é bem maior, porque ele pode formar um maior número de ligações de hidrogênio intermoleculares, né? Então, eu tenho aqui aceptor de ligação de hidrogênio, doador de ligação de hidrogênio, doador de ligação de hidrogênio, aceptor de ligação de hidrogênio. A faixa de pKa deles é por volta de 4 a 5, né? Então, são hidrogênios relativamente ácidos, né? Bem mais ácidos do que hidrogênios de álcoois, por exemplo. No caso do etanol, por exemplo, pKa é 16 e do ácido acético é 4,76. Então, quem que é o ácido mais forte, gente? Carboxílico. Hã? Só para saber. Hã? Carboxílico. É o ácido carboxílico. Ele é um ácido bem mais forte. Por que que ele é ácido mais forte do que um álcool, gente? Ele tende a perder com mais facilidade o hidrogênio para estabilizar por ressonância. Sim, então ele perde o próton com mais facilidade porque a base conjugada ela é estável, né? Ela é estabilizada por ressonância. E todo fator que aumenta a estabilidade da base conjugada aumenta a acidez do ácido conjugado. O ácido vai perder o próton com facilidade porque ele vai originar um sistema estável. E essa estabilização é por efeito de ressonância. A acidez aumenta com a presença de grupos retiradores de elétrons, então vejam que esse ácido aqui, ó, o dicloroacético, ele é bem mais ácido do que o ácido acético. E o alfa-cloracético, ele também é mais ácido do que esse. Então, quanto maior o número de grupos retiradores de elétrons, maior a acidez desse hidrogênio, né? Por duas razões, né, gente? O efeito indutivo retirador de elétrons aqui aumenta o caráter positivo desse próton, né? Então, se você aumenta o caráter positivo, mais ele se parece com o próton, mais ele é perdido com facilidade. Além disso, quando se forma a base conjugada desse ácido, ela vai ser ainda mais estável do que a base conjugada que vem do ácido acético. Por quê? Aqui, a ressonância que ocorre aqui. Mas aqui, além da ressonância para estabilizar essa carga negativa que fica, existe também o efeito indutivo retirador de elétrons do halogênio. E esse efeito indutivo ajuda também a dispersar a carga negativa que estava aqui. A carga negativa ela não fica concentrada em cima do oxigênio. Ela vai ser dispersa no sistema entre os átomos eletronegativos. Isso tudo estabiliza o ácido, a base conjugada. Então, quanto mais estável a base conjugada, mais forte é o ácido, tá? Esses ácidos carboxílicos, eles são solúveis, né, em NaOH, bicarbonato, carbonato, qualquer base que seja suficientemente forte para arrancar este próton. Então, o ácido benzoico, por exemplo, ele é insolúvel em água. Se você jogar ácido benzoico em água, não vai acontecer nada. Mas se você colocar pelo menos 1 mol de NaOH em solução, o NaOH esquece um espectador, mas hidróxido é base suficientemente forte para pegar esse próton. Com isso, vai se formar o carboxilato, né, que é um sal. Então, isso aqui é um sal orgânico, e como o sal, ele tem um caráter iônico acentuado, e ele vai ser solúvel em água. Então, essa técnica, né, de você ter uma substância, um ácido que é insolúvel, mas você colocar uma base para remover o próton e transformá-lo em um sal, é muito usado, por exemplo, em química farmacêutica para você tornar um fármaco que é insolúvel em um fármaco solúvel em água. Tá bom, gente? Só tem que saber qual base que é capaz de retirar esse próton. Mas aí a gente já discutiu muitas vezes essas reações ácido-base, em que sentido elas são deslocadas. E eu sei que hidróxido e bicarbonato são suficientes para tirar esse próton. Bom, aqui, baseado em tudo que a gente viu, o que vocês acham aqui? Qual é dessas substâncias o ácido mais forte que vocês acham?
3? O 3, né? Porque aqui a única diferença vai ser sempre o efeito indutivo dos átomos eletronegativos. Então, esse aqui tem 3 cloros puxando elétrons, então ele vai ser o mais ácido, ok? Ô, professora, Oi, tem diferença entre o 2 e o 4? o 2 e o 4. Tem. Se o efeito que predomina é o indutivo, o efeito indutivo ele é perdido com a distância, tá? Então, quando o átomo está mais próximo, o efeito é maior. Então, o 4 deve ser mais ácido do que o 2, Entendi, obrigada. por causa da distância. O efeito indutivo sempre ele é perdido com a distância. Então, por exemplo, se você tem um ácido assim, por exemplo, e um ácido com cloro aqui, e um outro ácido com o cloro aqui, sei lá, não precisa nem ser aqui, pode ser aqui, tá? Esse aqui deve ser ligeiramente mais ácido, por causa da distância dele ao próton que vai ser perdido, ok? Ok. E aqui nesse exercício, ele pede, porque a gente falou a coisa da solubilidade, mas aqui precisa de um pouco de conhecimento de prática, de laboratório, que é o seguinte: pede para você esboçar um procedimento para separar essas duas substâncias, utilizando reações ácido-base e clorofórmio como solvente orgânico. Então, o que que acontece? Quando você tem essa mistura aqui, provavelmente essa mistura é insolúvel em água, tá? Aí, vocês já viram nas práticas uma coisa chamada funil de separação? Uma vidraria assim, gente? Já. Já, né? Então, essas separações de substâncias baseadas em acidez ou basicidade, normalmente elas podem ser feitas no funil de separação, que meu desenho tá lindo de morrer, né? Mas, por exemplo, se você colocar água lá e colocar essas substâncias, elas serão immiscíveis com a água. Mas se você colocar clorofórmio, aqui manda clorofórmio, né? Vai formar duas fases, porque clorofórmio é insolúvel com água, então vai formar duas fases, o clorofórmio vai ficar embaixo, porque é mais denso, e essas duas substâncias, elas são solúveis em clorofórmio. Então, num primeiro momento, eu não tenho as duas separadas. Então, aqui eu vou ter minha fase aquosa, e aqui eu vou ter minha fase orgânica, que é com clorofórmio. Então, no primeiro momento, as duas estão juntas aqui. Eu vou chamar de A e B. Aí elas ficam aqui embaixo, na clorofórmio. Aí, eu posso usar uma base que desprotona só esse e não desprotona esse aqui, tá? Então, por exemplo, se eu usar bicarbonato, eu vou desprotonar esse. Se eu desprotonar o sal disso aqui vai ficar solúvel em água. Mas esse aqui, como não vai estar desprotonado, ele vai permanecer no clorofórmio. Então, por exemplo, se eu adicionar colocar as duas substâncias, A e B aqui dentro, mais bicarbonato, e agitar esse balão, esse funil de separação. Aí o bicarbonato ele vai arrancar o próton de B, que é o mais ácido, vejam o pK, e aí ele vai ficar solúvel em água. Então, quando eu coloco bicarbonato, o B está aqui e o A vai ficar aqui. Entenderam, gente? Aí eu separo as duas fases, coloco cada uma. Aí eu pego a fase de clorofórmio, que é o A, coloco numa Erlenmeyer. Aqui, ó, B desprotonado, então vou colocar B menos. O A a fase de clorofórmio, eu vou ficar aqui com o composto A, é só evaporar o solvente, eu recupero o A. E o B, eu vou estar com o B desprotonado. Mas aí eu coloco um ácido qualquer
e aí o prótono B. Então, eu vou ter como separar A e B baseado na diferença de acidez e na diferença de solubilidade nos solventes, entenderam? Tudo bem, gente? Se eu colocar uma base muito forte, ainda reação ácido-base. Se eu colocar uma base muito forte, sei lá, hidreto, hidreto vai pegar fogo se eu colocar em água. Hidróxido vai arrancar muito daqui e muito pouco daqui, mas uma parte de A pode até ser que passe para a fase aquosa. Mas se eu usasse um amideto também um amideto. O amideto, ele ia desprotonar os dois. Então, eu não ia conseguir separar A de B, porque os dois passariam para a fase aquosa. Então, o segredo aqui é usar uma base que desprotona só um, o mais ácido, e esse desprotonado vai passar para a fase aquosa. Tá? Aí eu separo as duas fases em 2 elemais. Entenderam, gente? Ó, quem cala consente, então eu vou para frente, gente. Bom, agora que a gente já viu um pouco sobre a acidez dos ácidos carboxílicos, a gente vai ver como preparar ácido carboxílico, né? Então, os ácidos carboxílicos, eles podem ser preparados por oxidação de alcenos ou alcinos, então a gente pode usar ou quebra oxidativa, então, igual a gente já viu para preparar o aldeído, fazer ou ozonólise, uma quebra oxidativa, tá? Só que quando eu uso um oxidante muito forte, do tipo permanganato, eu vou quebrar aqui, né? Então, cada carbono desse aqui vira carbono de ácido carboxílico, tá? Então, sempre o carbono que está ligado na dupla vai ser oxidado o máximo possível e vai virar ácido carboxílico. A ozonólise de alcenos também promove a oxidação dos carbonos ligados à tripla. Então, ozonólise é um procedimento, ozonólise de alcenos na presença de água oxigenada depois, né, numa segunda etapa, também leva a ácido carboxílico, tá? Ou cetonas. Aqui a gente pode também obter ácidos carboxílicos por oxidação ou de aldeído ou de álcool, né? Então, aldeído é mais fácil de oxidar. A gente viu no final do capítulo 16 que sais de prata são oxidantes suficientes para oxidar um aldeído a ácido carboxílico. Com álcool primário, eu poderia usar permanganato, mas não só permanganato, o ácido crômico, só PCC que não dá, né? Porque PCC para no estágio de aldeído. Aqui, ó, então eu vou usar o permanganato a quente, em meio básico, lembrando que sempre que eu tenho numa etapa, gente, meio básico, eu tenho que ter uma segunda etapa de neutralização, porque se o meio for básico, quando o ácido formar, imediatamente, se o meio for básico, ele vai dar na forma do sal, tá? E aí, só quando eu colocar meio ligeiramente ácido é que esse sal vai protonar. E aí também eu posso pegar o DI do álcool e reagir com esse oxidante também, que a gente viu que era forte, que é o ácido crômico. E a gente já viu essa reação aqui também, né? Quando você pega um alquilbenzeno, pode ser tolueno. Então, aqui tem que ter um grupo alquil, tolueno, qualquer grupo. Alquil vai ter uma oxidação do carbono benzílico, independente do resto da cadeia, a gente sempre vai obter do carbono benzílico um grupo carboxílico, tá? E essa aqui vocês não viram, mas é lógica de vocês pensarem que ela é possível, que é pegar um reagente de Grignard e fazer a carbonatação desse reagente de Grignard. Carbonatação é reagir o reagente de Grignard com CO2, tá? Então, se você pega um reagente de Grignard, né, que vocês sabem lá pelos exercícios, pelas provas que a gente já fez, que os reagentes de Grignard podem ser preparados a partir de magnésio em éter seco e um haleto de alquila. O reagente de Grignard, vocês têm que reconhecer o reagente de Grignard como se ele fosse um equivalente sintético de carbânium, né? Então, todos esses reagentes de Grignard você enxerga na sua cabeça como se fosse um equivalente de carbânium.
Se esse carbânio atacar a carbonila do CO2, vejam só o que vai acontecer. Esse carbono já está com 4 ligações. Se esse R usar esses elétrons para se ligar aqui, uma dupla vai ter que se desfazer, senão o carbono fica com 5 ligações. Então, aqui eu já formo, se vocês olharem isso aqui, ó, isso aqui já é um sal carboxilato, ó, O menos MgCl. Então, O carboxilato, para virar ácido, basta eu protonar. Então, se eu colocar ácido, eu consigo fazer um ácido carboxílico a partir de um reagente de Grignard, que, por sua vez, foi preparado a partir de um haleto de alquila. A mesma coisa, aqui o exemplo com brometo de arila. Fez-se o Grignard, reagiu-se com CO2, então o anel aromático vai atacar o carbono do CO2, uma das ligações duplas vai se desfazer para o carbono não ficar com 5 ligações e eu já tenho a formação de um carboxilato que em etapa posterior eu neutralizo para obter o ácido carboxílico, ok? Então, vamos lá. Preveja o produto orgânico principal da sequência reacional vista a seguir. É simplesmente uma oxidação de alcenos. Oxidação com permanganato, que é um oxidante forte, aquecimento meio básico e depois uma neutralização com H3 ou mais. Qual dos produtos abaixo vai ser formado, gente? Dois. É o 2? O 2, né? O 2, muito bem. Isso aqui é uma condição para você fazer quebra oxidativa de dupla e obter ácidos carboxílicos, tá bom? E essa sequência aqui, que parece que é um pouco, precisam de um pouquinho mais de lembranças. Ácido carboxílico com hidreto de lítio-alumínio. O que o ácido carboxílico sofre? Hidreto de lítio-alumínio é o quê? Redutor, oxidante? Redutor. Redutor. Então, esse ácido carboxílico vai virar o quê? Álcool. Álcool primário, muito bem. Então, na primeira etapa, é para eu formar um álcool a partir de um ácido carboxílico. O PBr3 é para quê? O que esse reagente faz? Ninguém lembra? Vai adicionar um bromo? Peraí, que eu vou... Não posso sair agora não. É porque eu ia aumentar... Ah, saí. Eu ia aumentar o som do meu computador, porque eu quase não estou escutando vocês. O que o PBr3 faz aqui, gente? Vai adicionar um bromo? Vai adicionar um bromo. Vai adicionar ou substituir? Substituir. Tá, então o grupo BR, ele vira CH2, o grupo OH, ele vira BR, né? Uma substituição. É para transformar álcool em haleto. Depois o magnésio vai fazer o quê? Grignard. Grinhar. Depois, então vou fazer um grinhar aqui. Depois ele adiciona CO2. O que o CO2 vai fazer mesmo? Carbonatação, como é que é o nome? Isso. Então vai entrar no CH2, vai se ligar o carbono do CO2. Vai ficar assim, ó. CO, O menos. E depois vem o meio ácido para neutralizar. Então, qual que é a molécula que se formou? Quatro. A4, ok? Então,
essa sequência de reações, redução, substituição, formação de Grignard, carbonatação e neutralização do carboxilato, né? Aqui vai ser O menos MgBr, mas é um sal. Então, quando eu coloco o ácido, ele simplesmente protona. Se você olhar nas respostas, quem é que tem um carbono ligado a duas metilas? Seria esse. Mas depois você tem um CH2 e depois um grupo carboxílico. Só o 4 que tem essas características estruturais, ok? Bom, então agora que a gente já viu a preparação, a gente vai ver como que esses ácidos carboxílicos e derivados do ácido carboxílico, eles reagem. Eles são nucleofílicos, eles são eletrofílicos também, né? Então, o nucleófilo pode atacar esses derivados de ácido carboxílico, eles têm um grupo L que vai abandonar, tá? Por isso que o resultado total vai ser como se fosse uma substituição. Vejam, aqui é o material de partida, aqui é o produto final. Houve uma substituição, o nucleófilo entrou e saiu um grupo abandonador. Todos esses derivados de ácido carboxílico, eles têm alguém ligado à carbonila que podem funcionar como grupo abandonador. Em um primeiro momento, o nucleófilo ataca, como sempre atacou a carbonila, tá? Vai formar um intermediário tetraédrico. Só que se vocês pensarem bem, o que eu falei para vocês? Que todos os derivados de ácido carboxílico têm pelo menos um par de elétrons aqui. Então, quando ele forma esse alcóxido, vai ocorrer aquela famosa repulsão, tá? E essa repulsão, esse intermediário tetraédrico, ele não é estável. Então, o que vai acontecer? Ele vai querer, não é estável por causa dessa repulsão, então ele vai querer regenerar a carbonila e expulsar o L. Então, eu vou ter um produto de substituição nucleofílica. Foi uma adição, mas depois teve uma eliminação. Então, adicionou na carbonila, eliminou o grupo que estava ligado à carbonila. O resultado total é como se fosse uma substituição nucleofílica. Vejam que quando eu tinha aldeído e cetona, eu já falei isso aqui, esses grupos eram R ou hidrogênio. Esses grupos nunca funcionam como grupo abandonadores. Por isso que aldeído e cetona, o nucleófilo ataca e pronto, acabou. Né? O intermediário tetraédrico é relativamente estável. Mas quando são compostos da família do ácido carboxílico, esse L, ele pode atuar como grupo abandonador. Inclusive, ou pode atuar como grupo abandonador, ou ele vai se transformar num bom grupo abandonador. Por exemplo, se eu fosse olhar a sequência de reatividade, um cloreto de ácido, ele é mais reativo que um anidrido, que é mais reativo do que o éster, que é mais reativo do que a amida. Por quê? Além do caráter positivo maior aqui, que eu já falei para vocês que esse caráter positivo é bem importante para a reatividade, existe a estabilidade do grupo abandonador. Então, cloreto, por exemplo, sai com facilidade, porque é uma base fraca. Aqui, quem sai como grupo abandonador seria um carboxilato, que também é uma base fraca. Aqui, OR- não é uma base fraca, mas nas condições onde éster reage para isso aqui sair como OR-, o meio vai ser básico o suficiente para que isso saia como OR-. E no caso da amida, isso aqui vai ou protonar antes de sair, ou isso aqui pode ser, à medida que ele for saindo, ele vai pegando o próton do meio. A gente vai ver todas as reações, tá? Mas a grande diferença de reatividade entre aldeído e cetona é que aqui ninguém sai e na família do ácido carboxílico vai ter um grupo que pode sair. Aí a ordem tá essa aqui, ó. O aumento da reatividade eu pus no slide anterior. Sempre está relacionado, tá, gente? Aqui, ó, o efeito retirador de elétrons do cloreto é muito importante. Mais importante do que a possível doação de elétrons por ressonância. Essa doação é muito ruim porque esses elétrons do cloro estão em orbital
de energia diferente do orbital que vai receber. Então, o que predomina no cloreto de ácido é o efeito indutivo retirador de elétrons do cloro. O anidrido, em comparação com o éster, por exemplo, o anidrido ele doa menos elétrons para cá do que o éster. Por quê? Esse par de elétrons ele pode ser doado para cá ou para cá. Então, está em competição. Esse par de elétrons não está assim tão disponível para ser doado para cá somente. Ele também, essa carbonila aqui, disputa esse par de elétrons com essa. Então, essa ressonância cruzada faz com que essa doação seja um pouco menor do que no éster, tá? Então, aqui o delta mais é menor do que no cloreto, mas é maior do que no éster. Éster e ácido carboxílico, eles têm aproximadamente a mesma reatividade frente a nucleófilos, exceto se o nucleófilo for muito básico. Porque se o nucleófilo for muito básico, gente, é claro que ele não vai vir atacar a carbonila. Se o nucleófilo for muito básico com ácido carboxílico, o que ele vai fazer, gente? Pegar o hidrogênio? Exatamente. Então, ácidos carboxílicos, se o nucleófilo for muito básico, ele vai pegar esse próton, ele não vai atacar a carbonila, tá? E as amidas, elas doam ainda com mais facilidade esses elétrons para a carbonila em relação ao oxigênio. Porque como o oxigênio é mais eletronegativo, ele doa, mas com dificuldade. A amida, o nitrogênio é menos eletronegativo, ele doa com mais facilidade. Então, a amida realmente é a menos reativinha, é a menos eletrofílica, tá bom? Então, sempre essa ordem de reatividade está relacionada com a eletrofilia e o caráter básico do grupo abandonador. Aqui, por exemplo, eu falo, ó, aqui o pKa do ácido conjugado. Então, HCl, pKa menos 7. Então, é o ácido muito forte. Essa é a base mais fraca de todas. Aqui é a segunda base mais fraca de todas. Então, OR e OH bem parecido e amideto uma base bem mais forte, porque é um ácido bem mais fraco, tá? Então, o aumento da reatividade tem a ver também com o caráter de base forte ou fraco do grupo abandonador. Tudo isso justifica essa ordem que a gente observa na prática. Então, aqui esse exercício para... Oi, pode falar. Só uma pergunta. Quando você mostrou essa substituição, ali que tem a pequenininha ali embaixo, o ligante, ele captura o hidrogênio do nucleófilo? Daqui para cá? Daqui para cá? Isso. Isso é aquela história de prototropismo. Às vezes, se o nucleófilo tiver um próton sobrando, isso pode acontecer sim, essa troca de próton entre sítios básicos da molécula, que a gente chamou de prototropismo, tá? Então fica mais confortável para ele sair como molécula neutra do que como molécula negativa, se tiver um sítio ácido lá que possa transferir antes o próton para ele, tá? Mas às vezes o nucleófilo não está ligado a um próton, aí ele vai sair como L-. Mas se tiver esse sítio ácido, você pode fazer esse prototropismo antes de sair. Vai depender muito de quem é o nucleófilo e quem é o grupo abandonador, tá bom? Ah, tá, ok. Bom, então, gente, para fixar qual dos compostos é o mais reativo diante da adição e eliminação nucleofílica de um grupo acila, qual desses aqui é o mais reativo? É o B? O B, que é o cloreto de ácido, tá? Então, nunca se esqueçam que o cloreto de ácido é muito reativo. Tanto é que, às vezes, é até difícil de trabalhar em condições, por exemplo, de umidade, temperatura. É aberto, né? Atmosfera aberta, porque se você respirar lá em cima tiver água, ele já hidrolisa, tá? Qual dos compostos vistos a seguir não sofre reação de adição-eliminação? Ou seja, são aqueles compostos que têm um grupo abandonador. Qual deles não é? Vocês estão agarrados com esse CO, mas toda vez esse CO vai ser uma carbonila, tá? D?
D? O D, ele é um éster, né? Todos os derivados de ácido carboxílico sofrem. E o éster, ele é um derivado de ácido carboxílico. A característica que o faz você chamar de derivado de ácido carboxílico é ter um átomo ligado à carbonila com par de elétrons, tá? Então, o D sofre. Qual que não tem essa característica? Ué? O E. Qual é a função orgânica do E? Cetona? Uma cetona, tá? Então, cetona só sofre adição. Derivados de ácido carboxílico sofrem adição e eliminação. Bom, aí a gente vai ver todos esses grupos, as principais reações para eles serem formados e que tipo de reação que eles sofrem. Então, por exemplo, cloretos de acila, que são os mais reativos de todos, a gente já viu aí para trás, mas relembrando, eles podem ser formados a partir de ácidos carboxílicos por aqueles mesmos reagentes que convertem OH em Cl, tá? Então, cloreto de tionila, PCl3, PCl5, todos esses reagentes convertem OH em Cl, igual a gente já tinha visto para álcoois também, tá certo? Então, se eu precisar, a partir de um ácido, formar cloreto, existem outros, esses são os mais comunzinhos. O cloreto de tionila é o que mais cai nos exercícios, tá? A gente já tinha visto o mecanismo antes, mas a gente não vai tratar de mecanismo. Mas a gente viu que um álcool, ao ser tratado com cloreto de tionila, ele se converte num cloreto de alquila. É a mesma coisa com ácidos carboxílicos e formando cloreto de acila. Os cloretos de acila, gente, eles são os mais reativos, então eles podem ser convertidos em todo esse resto aqui, ó. Então, por exemplo, o raciocínio vai ser sempre o mesmo, por isso que os slides podem ser passados rápidos e às vezes até dá tempo de terminar. Por quê? O raciocínio é sempre o mesmo. Vejam, no cloreto eu preciso converter um cloreto de ácido em anidrido. Qual que é o nucleófilo que tem que entrar para o cloro sair? Qual que é o nucleófilo que vocês usariam? Ou mais fácil ainda, por exemplo, o éster. Se você quer preparar um éster a partir do cloreto de ácido, que nucleófilo que você usaria? Pode falar sem medo, porque é bem... Ácido carboxílico? Hã? Um ácido carboxílico? Não, ó, você vai substituir o cloro por isso aqui. Isso aqui é o quê? Como é que chama isso aqui? Como é que chama essa espécie genericamente, gente? Ela veio de um álcool. Alcoóxido. Um alcóxido, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse formar um ácido carboxílico a partir de um cloreto de ácido, o que eu poderia usar como nucleófilo? Professora, minha internet tá meio ruim. Você tem como você repetir? Tá, se eu precisasse fazer um ácido carboxílico a partir de um cloreto de ácido, qual nucleófilo que eu teria que usar? Essa parte do alcóxido você pegou? Sim. Você não tinha... Mas aí, nesse caso, teria que ser o OH? É isso. É sempre o nucleófilo em vermelho que você tem que usar. Então, por exemplo, se eu tivesse um cloreto e precisasse fazer um anidrido,
eu tinha que usar esse nucleófilo aqui. Como é que chama esse nucleófilo? RC dupla O menos, que a gente viu hoje. Como é que chama o sal do ácido carboxílico? Carboxilato, tá? E se eu tivesse que fazer uma amida, bom, eu não vou usar NH2-, porque é uma base muito forte, mas eu podia usar NH3. Assim, eu posso usar, por exemplo, para fazer um éster, eu posso usar um alkóxido ou eu posso usar um álcool. A reação vai ser um pouco mais lenta, porque álcool é menos nucleofílico do que alkóxido, e eu precisarei, nesse caso aqui que eu uso a molécula neutra, eu precisarei usar também uma base para remover esse próton no final. Aqui é a mesma coisa, eu posso usar água desde que eu use uma base para remover o próton que se forma no final. Carboxilato, eu posso usar o ácido carboxílico desde que eu use uma base para remover o próton que eu formo no final. Eu vou mostrar um mecanismo, embora eu não cobre, mas então eu posso usar o nucleófilo carregado negativamente ou neutro, tá? E vai ser sempre assim, gente. Por exemplo, se eu quero, então, olhando essa sequência de síntese, de reatividade aqui em cima, sempre vai ser assim. A partir do anidrido, eu posso preparar um éster, um ácido carboxílico e uma amida. Eu pego esse anidrido e coloco alkóxido, vai substituir. Pego esse anidrido, coloco hidróxido, vai substituir. A partir do éster, eu posso formar ácido carboxílico e amida. O contrário, eu já não consigo. A partir de uma amida, formar um cloreto de ácido. A partir de um éster, formar um cloreto de ácido. Eu só consigo nesse sentido. Por causa da reatividade, a gente vai ver isso. Tá? Então, aqui tem algumas reações que eu mostrei para vocês. O cloreto de acila reagindo com o alkóxido. Isso aqui funcionando como nucleófilo. E entrando aqui, vai sair cloreto. E eu tenho a formação do anidrido. Na verdade, esse oxigênio aqui, ó, tinha que ser vermelhinho para vocês entenderem que ele veio todo do nucleófilo. Aqui, o que eu falei, vocês podem usar o alkóxido ou vocês podem usar o álcool e uma base. Vai entrar, formar o éster. E as aminas, vocês podem usar as aminas e ela vai entrar substituindo o cloro, tá? O cloreto, ele pode também ser hidrolisado, né? Então, se eu quiser substituir cloro por OH, eu tenho que colocar ou água, ou se eu colocar hidróxido, vai existir uma etapa adicional, porque se eu colocar hidróxido, eu falei que o hidróxido vai entrar aqui, formar o ácido, mas como hidróxido é base forte, eu vou obter o carboxilato. Depois, se eu quiser realmente o ácido, eu tenho ainda que colocar um ácido lá no meio para neutralizar essa espécie. Se eu colocar água também, a água vai hidrolisar isso aqui, tá? Então, os cloretos de ácido, eles podem reagir com vários nucleófilos para formar os 4 compostos mostrados aqui. Lembrando que na transparência anterior, como os cloretos de ácido são muito instáveis, porque eles reagem com a umidade do ar, por exemplo, o ideal é que eles sejam preparados na última hora. Então, você vai para o laboratório, pega um ácido carboxílico, prepara o cloreto de acila, muitas vezes in situ, você nem isola, e você já ataca com o nucleófilo que você quer, ok? Bom, nesse aqui, ó, qual que seria o produto principal para essa reação aqui? Vocês têm ideia? Tem esse cloreto de ácido e essa amina secundária. Vocês têm ideia do produto? Sabe, gente?
o produto vai ser uma amida, tá? Então, o nitrogênio foi lá e substituiu o cloro. Saiu o cloreto, entrou a amina. Dois equivalentes, porque no mecanismo, como que acontece o mecanismo? A amina ataca aqui, forma aquele alcóxido intermediário. O alcóxido depois, então, no primeiro momento, eu vou ter a formação disso aqui, ó. Do intermediário tetraédrico. Esse intermediário é estável, gente? Não. O que acontece agora? Cl sai. Desculpa, eu não ouvi agora minha internet que ficou esquisita. O que vocês falaram? O que vai acontecer agora? Cl vai sair. Isso, o Cl vai regenerar a carbonila, né? E o Cl vai sair. Então, primeiro, aí vai formar isso aqui, ó. Então, quando fala que coloca dois equivalentes aqui de base, é que o segundo equivalente de base é usado para remover esse próton, neutralizar isso aqui, para que o produto final obtido seja o composto neutro. Tá bom, gente? Então, ó, aqui o produto final dessa reação vai ser essa aqui. Ok? Vai formar uma amida a partir de um cloreto de ácido. Entenderam? E essa aqui, hein? Qual é o produto da seguinte sequência? Pega o paraclorotolueno. Paraclorotolueno é o tolueno. Permanganato faz o que com paraclorotolueno, gente? Vocês lembram? Vai oxidar. Isso. Então, esse primeiro momento aqui vai ser para formar o ácido. Aí depois, cloreto de tionila. O que o cloreto de tionila vai fazer mesmo? Esse Vai formar reagente cloreto de ácido? de ácido? Ai. Não, esse reagente é para transformar o que em quê? Ácido carboxílico em cloreto de ácido? Em cloreto de acila, né? Ele vai transformar o ácido no cloreto de ácido. Ele vai substituir o OH por Cl. Certo? E aí depois, esse cloreto de ácido, que é o mais reativo, vai reagir com um álcool. Então, o álcool que vai ser o nucleófilo vai entrar aqui no lugar do Cl. O que vai formar aqui então, gente? O 2? O 2, tá? Então, isso aqui, o nucleófilo vai ser o etanol. O etanol vai entrar aqui no lugar do Cl. Né? A base depois vem tirar o próton, mas vai formar um éster a partir do cloreto, ok? Então, o composto Z é esse éster aqui.
Não é o 3 porque nada aconteceu aqui, então não tem jeito de tirar esse cloro daqui. Mas é um éster. Então vai ser o 2. Muito bem. Bom, como obter anidridos? Então, se a gente voltar lá naquela sequência, ó, anidrido pode ser obtido a partir do cloreto de ácido. Aqui eu posso usar o cloreto de ácido mais o ácido carboxílico e uma base, ou eu posso usar o carboxilato. Então, se eu tenho o cloreto de ácido, eu já uso o carboxilato, que é o nucleófilo negativo. O nucleófilo negativo já ataca direto, carbonila se desfaz, depois se refaz, sai no cloreto e eu vou formar esse anidrido. Mas se eu usar o ácido, a diferença aqui, ó, é ácido, aqui o nucleófilo é negativo, aqui o nucleófilo é neutro. Eu uso a base para arrancar o próton que se forma no final, não no início, tá? Essa amina aqui não é suficientemente básica para tirar esse próton aqui, não. Mas no meio do mecanismo ela vai tirar o próton ácido que for formado. Aqui está escrito o mecanismo sem base. Cadê? Ó, se sem base, o que que acontece? O OH, se não tivesse base, né? O OH- atacaria, formaria O-, aí regenera, forma esse carbono com 2 átomos com par de elétrons, que vai colapsar, né? Vai voltar a ser carbonila com sai no cloreto, e alguém no meio tem que pegar esse próton que está sobrando. Cl é uma base muito fraca, por isso que se coloca uma base para tirar esse próton que está sobrando, tá? Se não tiver base lá, é preferível você tirar com o oxigênio decarbonilo. Mas como eu não cobro o mecanismo, vocês têm que meio que entender que se você estiver usando o nucleófilo carregado negativamente, você não precisa de base, mas se você estiver usando um nucleófilo neutro, você precisa de base, porque em algum momento você vai formar essa espécie aqui que é bem ácida. E se esse próton, por exemplo, não for tirado, ele pode se tornar um meio tão ácido que o nucleófilo deixa de ser tão nucleófilo. Bom, quais as reações que os anidridos sofrem? Então, de novo, olhando para essa sequência, anidrido pode ser convertido em éster, em ácido carboxílico, em amida. Para ser convertido em éster, eu posso usar o álcool ou usar o alcóxido, né? Porque então seria substituir esse grupo por esse grupo. Então, ou eu uso o álcool, e aqui está faltando uma base, ou eu uso o alcóxido, ou eu uso também para transformar em amidas, eu uso o amônio, que eu vou obter uma amida primária, uma amina primária para obter uma amida secundária e uma amina secundária para obter uma amida terciária. Os anidridos de ácido também sofrem hidrólise, né? Quase todos esses reagentes, todos sofrem hidrólise, então todos podem ser convertidos a ácido carboxílico. Então, o anidrido, assim como o cloreto de ácido, se eu colocar meio básico, eu vou transformar esse anidrido em carboxilato. Se eu colocar meio aquoso, sem ser base, eu vou transformar o anidrido em ácidos carboxílicos. Bom, aqui pergunta, quais são os produtos formados nas reações abaixo? As duas reações, elas são usadas na preparação comercial, tanto da aspirina, que é o ácido acetil salicílico, e o Tilenol, que é o paracetamol. Então, aqui eu tenho o ácido salicílico, na vida real, o ácido acetil salicílico é preparado a partir dele. Então, isso aqui não é um álcool, mas você pode considerar como se isso aqui fosse uma hidroxila nucleofílica, né? Mais nucleofílica do que essa aqui. E aí, como que vai ser, então, a estrutura da aspirina? Se fosse um álcool, se fosse um alcóxido, atacando o anidrido, vocês conseguem enxergar qual produto que é formado?
O alcóxido, gente, se fosse um alcóxido, ele não ia substituir esse grupo abandonador aqui? Peraí. Desculpem, gente, meus gatos brigaram. Enxergaram? Enxergaram que isso aqui é o nucleófilo e que ele ia entrar aqui e ia formar alguma coisa assim? Que grupo funcional é esse aqui, gente? Éster? Éster. Muito bem. Então, se fosse um alcóxido que atacasse aqui, ia formar um éster. Se fosse um álcool, a reação ia dar um pouquinho mais de trabalho, que você ia ter que usar uma base, mas você ia também formar um éster, porque no princípio ia formar isso aqui. Mas você usa uma base, e a base vem arrancar esse próton, e no final dá éster do mesmo jeito. Nossa, que chuva, pelo amor de Deus. E aí, o ácido salicílico, ele vai funcionar como um álcool. Ele não é, por definição, um álcool, mas ele vai funcionar como um álcool. Então, o que vai acontecer aqui é que esse O vai se ligar à carbonila do anidrido, tá? Esse OH é que vai atacar a carbonila do anidrido. Claro que num primeiro momento, sempre ele tá assim, tá? Quando ele ataca a primeira vez, né? Essa carbonila entra, isso aqui sai como grupo abandonador e eu formo esse intermediário. Só que lá no meio da reação, provavelmente vai ter uma base, ou eu vou colocar alguma coisa para arrancar esse próton, e o produto final, que é a aspirina, é isso aqui, que é o ácido acetil salicílico, tá? Então, vocês têm que reconhecer esses compostos carbonílicos que têm bons grupos abandonadores, eles vão ser atacados por nucleófilos no carbono da carbonila e o grupo abandonador vai sair. Vai existir uma transferência dessa carbonila para o nucleófilo. Aqui vai ser a mesma coisa. Vai existir a transferência deste grupo, porque isso aqui é um bom grupo abandonador. Vai existir a transferência deste grupo para o nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque nitrogênio é mais eletrofílico do que, mais nucleofílico do que o oxigênio. Nitrogênio é mais nucleofílico do que o oxigênio, porque o oxigênio é muito eletronegativo, então ele prende mais esses elétrons, eles doam esses elétrons com mais dificuldade. E para um nucleófilo ser bom, ele tem que doar esses elétrons com facilidade. Então, aqui embaixo, a reação que vai acontecer vai ser a formação desse intermediário aqui, ó, esse composto que vai ser o grupo C-O CH3, ele foi transferido para cá. No início, quando ocorreu o ataque, vai ocorrer a formação desse intermediário, tá? Mas o meio permite a desprotonação para obtenção da molécula neutra. Entenderam, gente? Então, vocês têm que reconhecer, sempre quando tem um composto carbonílico, quem é o nucleófilo, quem é o melhor nucleófilo, no caso aqui tinha 2 nucleófilos possíveis, aqui também tinha 2 nucleófilos possíveis, esse é melhor, porque esse aqui, ó, o par de elétrons está todo preso em ressonância com a carbonila, que é uma ressonância muito boa, melhor do que a ressonância aqui. Então, vocês têm que reconhecer quem que é o nucleófilo
E vocês têm que reconhecer no composto carbonílico quem que é o grupo abandonador. Eu estou marcando esse aqui, gente, mas poderia... A molécula é simétrica, tá? Eu poderia também pensar que é outra carbonila que vai ser atacada e o grupo abandonador está para cá, dá na mesma. Ok? Então, são ésteres e amidas sendo formadas a partir de anidridos carboxílicos, tá bom? Então, aqui tem um exemplo de um anidrido cíclico, tá? E pergunta qual que é o produto M quando esse anidrido é atacado com etanol. Quando o composto é cíclico e ataca a carbonila, o produto vai abrir, tá? Mas ninguém vai embora não, fica todo mundo na mesma molécula. Pensem aí o que vocês acham, qual que vai ser o produto que vai ser formado aí. Ninguém quer arriscar? Seria um, professor? Isso, muito bem, seria um. Meu, seria um, né? Até agora seria um. Pode ser, deixa eu ver se essa aqui dá 1, 2, 3, 4. Ah, não, isso aqui, esse oxigênio aqui é doideira. É a 1. É a 1, gente. Por quê? O etanol vai atacar aqui, ou a outra, né? Porque as duas são iguais. E aí, uma vai virar éster. Porque o que acontece? Quando ele ataca, eu só consigo visualizar com o mecanismo, mas tudo bem. Mesmo quem não quiser mecanismo, o etanol vai entrar aqui e essa ligação vai quebrar. Então, quando vai colocar ácido diluído depois, do lado de cá vai virar ácido e do lado de cá vai virar éster. A única resposta que eu tenho com ácido e éster é essa aqui, é a número 1, tá? Se fosse falar assim, o mecanismo era o álcool entrando aqui, isso subindo, descendo, abrindo o anel, formando o O- e depois o HCl protonando. Então, a resposta correta é a 1, muito bem, para quem acertou. Que é quem? FP? Bom, Fabiana? Isso mesmo. Então, foi a Fabiana que acertou, muito bem. Então, tá. Então, da nossa sequência lá, ó, nós já vimos como formar cloretos, como eles reagem, vimos como formar anidridos, como eles reagem. Agora vamos ver como formar éster. Éster, desculpa, de novo, desculpa. De novo. Éster pode ser formada a partir de cloreto e de anidrido, né? Então vamos ver. Aqui, ó. A partir do cloreto, usando o álcool e sempre uma base. Ou usando o alcóxido sem base. Então, aqui, se eu usar o alcóxido simplesmente vai lá e substitui o cloreto. Se eu usar o álcool neutro, eu tenho que usar uma base para desprotonar depois. Mas as duas coisas transformam cloreto de ácido em éster, tá? Aqui um exemplo na prática, o benzoato de etila é obtido a partir do cloreto de benzoíla, que é esse aqui com etanol e piridina. Então, dá para fazer a partir do cloreto de acila e uma base,
Aí tem um mecanismo quando não é base, é super fácil. O metóxido ataca, forma o alcóxido, que não é estável, vai ser regenerada a carbonila. E uma coisa importante aqui também, ó, quando a carbonila vai ser restituída, é a base mais fraca que sai. Entre cloreto e metóxido, cloreto é a base mais fraca, então é o cloreto que sai, por isso que eu vou formar o éster. E por isso, gente, que eu não poderia, por exemplo, se eu quiser as reações que são ao contrário, né? Eu falei assim, ó, a partir de um éster, eu não consigo formar um cloreto a partir de um éster. Então, se eu tivesse um éster, esse mesmo éster aqui, fala assim, eu vou obter um cloreto a partir dele. Não vai funcionar, porque se eu colocar o cloreto aqui, o cloreto pode até atacar, né? Ataca e vai formar esse intermediário tetraédrico, o mesmo. Só que na hora de desfazer, porque ele não é estável, ele sempre vai expulsar a base mais fraca. Então, ele nunca vai expulsar o metóxido, né? Sempre ele vai expulsar o cloreto. Por isso que eu não consigo fazer, a partir de um éster, um cloreto de ácido. Certo? Entenderam, gente? Aquela sequência é toda baseada nisso. Quando eu consigo transformar, é porque no estado tetraédrico vai sair sempre a base mais fraca. Ok? Agora, tem um método de utilizar éster, de sintetizar éster, que eu acho que vocês estudam, muita gente estudou, para o Enem, que é uma famosa chamada esterificação de Fischer. Claro que vocês não estudam o mecanismo da esterificação de Fischer, mas teve gente que aprendeu que quando você coloca um ácido e um álcool na presença de um ácido, você obtém um éster e água, tá? Então, é realmente uma reação muito simples de ser feita, ela é muito dada na prática, porque você mistura o éster e o álcool, você agita o funil de separação e, de repente, você tem um cheiro maravilhoso, porque esses ésteres, normalmente, esses mais simples, né, que a gente sintetiza em laboratório, eles são muito aromáticos, né? Tem cheiro de abacaxi, cheiro de pera, cheiro de morango, então são substâncias muito aromáticas. A reação é você pegar um ácido carboxílico, ele vai perder água e um álcool, e a reação vai acontecer, tá? Essa reação é um equilíbrio reversível, não sei se vocês estão vendo a seta aqui, mas se eu quero formar éster, eu coloco muito álcool, muito ácido e dou um jeito de tirar a água. E se eu tenho um éster e eu quero hidrolisar o éster, ou seja, converter o éster no ácido carboxílico original e no álcool original, eu coloco muita água, tá? Mas ambas as reações no sentido inverso, direto ou inverso, elas são catalisadas por traços de ácido. Se eu quiser, por exemplo, fazer esse éster aqui, o benzoato de metila, eu vou usar ácido benzoico mais metanol, catálise ácida e obtenho o éster. Embora não cobre o mecanismo, é interessante vocês observarem que tudo tem explicação na vida, né? No nível molecular, o que está acontecendo. No meio ácido, a carbonila vai estar protonada, que a gente sempre sabe que meio ácido protona a carbonila. A protonação da carbonila deixa o carbono mais reativo. Como nucleófilo lá no meio, eu tenho o álcool, então o álcool vai atacar. Como eu tenho muito álcool, né? Esse álcool não vai sair de novo. O que ele vai fazer é um prototropismo. Ele vai trocar o próton dele com algum sítio básico da molécula. E quando ele troca com a hidroxila, já se forma água para sair como grupo abandonador. Então, aqui, é claro que esse intermediário, todo mundo elétron, tudo se repelindo aqui. Esse intermediário vai querer voltar a ser trigonal planar. A carbonila é refeita, sai a molécula de água, né? Porque se eu estou fazendo um éster, eu estou dando um jeito de tirar essa água. E aí meu éster já está formado. Basta
uma reação de neutralização, e a reação é catalisada, então, porque se forma novamente hidrônio que começa todo o processo. Então, se eu tiver muita... Aqui que está a peça central, o intermediário central. Se eu tiver muito álcool, não é o álcool que sai, é a água que vai sair. Agora, se eu tiver com muita água, não é a água que vai sair, é o álcool que vai sair, que seria um mecanismo reverso quando eu estou fazendo a hidrólise do éster. Então, o mecanismo inverso é a hidrólise de um éster. Quando você pega um éster e coloca em meio ácido, ele é protonado. Aí, como você está fazendo hidrólise, tem muita água, a água que vai atacar, aí você volta para cá. Como você tem muita água, não é a água que vai sair, vai fazer o prototropismo, e aí vai sair o álcool. Então, é exatamente o reverso, um mecanismo de hidrólise, tá bom? Os ésteres podem ser obtidos também a partir de anidridos de ácido carboxílico. Então, se eu tiver um anidrido, lembrem-se, anidrido tem um bom grupo abandonador, o álcool é um nucleófilo, eu consigo obter um éster a partir do álcool carboxílico. Está faltando aqui também uma base, que a gente já viu que todas essas reações, quando usa o nucleófilo neutro, precisa de uma base para remover o próton que se forma. Então, o exemplo aqui, a gente já tinha visto antes, lá no caso da aspirina, mas aqui é um álcool benzílico reagindo com anidrido acético, e o álcool, que é o nucleófilo, vai se ligar a uma das carbonilas e a outra, o carboxilato, vai sair como grupo abandonador. Ésteres podem ser obtidos também, gente, por transesterificação, ou seja, a partir de um éster. Um segundo éster sendo obtido a partir de um primeiro éster. Só que essa reação só acontece se o álcool que estiver saindo for um álcool de ponto de ebulição mais baixo do que esse aqui, porque aí eu posso destilar e tirar ele do sistema, porque se eu não tirar ele do sistema, essa reação vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, tá? Mas eu consigo, existem a produção de biodiesel, se passa por transesterificação, você vai ter um éster, tá vendo que é um éster aqui? Aqui tem um exemplo, ó, acrilato de metila, que é esse éster. Aí eu reajo com um álcool de ponto de ebulição alto. Ele vai ser o nucleófilo, ele vai entrar e vai fazer esse éster sair. Esse álcool, desculpa, sair, tá? Então, o segundo éster, ele vai ter a cadeia desse álcool que eu estou usando como nucleófilo, aqui, ó. E esse álcool, ele vai sair. Ele tem a cadeia que tinha no início. Então, aqui, ó, vai sair metanol. Tá ok? E o álcool que entrou foi o nucleófilo que eu estou usando. Nesse meio aqui, eu tenho que dar um jeito de destilar o metanol, que tem um ponto de ebulição muito menor que o álcool N-butírico, porque senão ele poderia atacar aqui de novo e ia ficar sempre em equilíbrio. Ok, gente? Professora, Oi? se lá dessa obtenção a partir de anidrido de ácido carboxílico, esse anidrido ele for o R, um de um lado não for igual ao do outro, para determinar vou ter que ver, tipo assim, efeito indutivo, essas coisas. Normalmente não é usado porque você vai ter mistura, tá? A não ser que a reatividade dos dois seja muito diferente. Por exemplo, se aqui fosse um CF3, aí poderia ser que você tivesse mais ataque nucleofílico aqui, entendeu? Aham, entendi. Mas normalmente vai dar mistura. Não é muito usado com anidridos assimétricos ou anidridos mistos, como a gente chama. Ah, tá. Obrigada. Nada. Mas a pergunta é boa. Aqui você está vendo que todos os exemplos são simétricos justamente para a gente não ter essa confusão. Mas se a reatividade for muito diferente, você pode até obter assim, um rendimento de cada um diferente. Mas vai depender muito, tá bom?
Então, aqui, gente, qual que seria o produto obtido da seguinte reação? Ó, aqui o oxigênio 18 está marcado, né? É um etanol, desculpa, um metanol com oxigênio marcado. É só para vocês localizarem qual oxigênio sai da molécula, qual entra. Seria o 1? Seria um, tá? Porque é aquilo, né? O nucleófilo entrou. O meio ainda está ácido, né? Então, no início, esse oxigênio, deixa eu ver, esse oxigênio vai estar protonado. Aí, o oxigênio marcado entra. Bom, aí o oxigênio marcado entrou. Deixa eu ver. O que ele quer com esse exercício? Formou OH, que não está marcado, e tem o nucleófilo marcado que entrou. Primeiro ele está protonado, então eu vou marcar esse oxigênio marcado, eu vou marcar ele de azulzinho. E aí, no início ele está protonado. Ai, não mudei a cor da caneta. Ele está protonado. Aí depois vai formar um éster. Então, eu tenho que fazer um prototropismo. Esse próton vai para algum desses oxigênios, não importa qual. Nos dois casos eles são idênticos, não dá para diferenciar porque eles não são marcados, né? Então, eu vou fazer isso aqui. E agora eu vou regenerar a carbonila. Então, quando eu regenero a carbonila, isso aqui vai sair. Eu vou formar já. Nossa. Essa carbonila protonada, o oxigênio marcado ficou lá. Daqui a pouco eu vou marcar ele. E depois é só perder esse próton para a molécula se neutralizar. Então, o produto vai ter uma carbonila não marcada e um oxigênio de éster marcado. Então, vai ter uma carbonila não marcada e um oxigênio de éster. Então, só pode ser um, ok? Deixa eu ver se tem mais uma. Ai, meu Deus, tem uma aqui. E agora, qual que é o produto desse aqui? A gente já fez um parecido com esse, só que era um anidrido, agora é um éster reagindo com outro álcool. Aí vai ser uma transesterificação. Dois? O 2, muito bem. Então, vocês já estão enxergando, ó. O álcool vai se ligar na carbonila e aqui vai abrir, né? Então, aqui vai virar éster, essa carbonila vai virar éster, e aqui ligado na molécula, mas aberta, isso aqui vai virar OH. Então, o único dos compostos aqui que tem um éster metílico, depois 1, 2, 3 carbonos ligados a um OH é o 2. Porque aqui tem um éster metílico
Mas aqui tem um O ligado a metila ainda, não tem como isso aqui. Tá até sobrando carbono. Aqui muito menos, 2 éster não tem jeito, então é o 2. Bom, os ésteres, eles sofrem algumas reações que também podem ser conhecidas de vocês, que, por exemplo, a hidrólise. Ésteres, então, podem se hidrolisar tanto em meio ácido como em meio básico, sendo que em meio básico isso vai ser chamado de saponificação, que também é uma matéria lá do Enem. Então, ó, em meio ácido, o éster vai se hidrolisar e vai regenerar os compostos que dão origem, que é um ácido carboxílico e o álcool correspondente. É o inverso da esterificação de Fischer, a gente já tinha comentado anteriormente. A hidrólise básica é uma reação de saponificação, porque como eu formo um ácido, mas o meio está básico, eu formo um sal carboxilato. E antigamente ela era usada para produzir, chamada de saponificação, porque era usada para produzir sabão, porque era formada a partir de, por exemplo, se você pegar um triglicerol, triglicerídeo, né? Se você pegar um triglicerídeo que tem na gordura, triglicerídeo é um triéster de glicerol. Então, eu estou chutando aqui a estrutura de um, mas glicerol é um álcool de 3 hidroxilas. Esterificado, ele é assim, né? As gorduras, elas vão variar no conteúdo dessa parte aqui, que viria de um ácido carboxílico de cadeia longa. Ah, só que variam, né? Essas cadeias longas, normalmente elas têm saturações, varia, tem gordura, tem triglicerídeo que é o mesmo, que se repete e tal. Enfim, quando se faz a saponificação, o tratamento dessas gorduras com meio básico, eu obtenho aqui um carboxilato de cadeia longa. Então, eu tenho uma cauda apolar muito grande e uma cabeça polar pequenininha, que é o que caracteriza um sabão, né? Você tem a parte polar e a parte apolar. Então, por isso que foram chamadas de saponificações essas primeiras reações. Mas, basicamente, a base vai lá, o hidróxido ataca aqui, isso vai subir, quando for regenerar o composto carbonílico, você vai sair com alcóxido, né? Então, você vai sair com um alcóxido, forma o ácido, mas alcóxido é uma base muito forte, então você vai obter o ácido carboxílico na forma de sal. Entenderam? Nesse movimento de seta que eu fiz aqui, vocês iriam obter o quê? O ácido carboxílico mais alcóxido. Mas alcóxido é uma base forte o suficiente para pegar próton do ácido carboxílico. Por isso que o produto final da reação de saponificação é representado assim, desse jeito, porque o ácido vai estar na forma de sal e o alcóxido que saiu, ele vai estar protonado na forma de álcool, tá? A saponificação, ao contrário da hidrólise ácida, ela é uma reação irreversível, porque o carboxilato é muito pouco reativo, tá, gente? Dos compostos carbonílicos, o carboxilato é o que menos reage, porque ele não tem grupo abandonador e essa ressonância aqui é boa demais. Ou seja, o delta mais em cima da carbonila do carboxilato é muito pequititinho. Então, ele é pouquíssimo eletrofílico e não tem grupo abandonador. Então, o carboxilato é muito reativo, é muito pouco reativo, é uma base muito fraca. Então, é a diferença. Então, ésteres podem ser hidrolisados em meio ácido, numa reação que é o inverso da esterificação de Fischer, e eles podem ser saponificados em meio básico. Então, aqui está um exemplo. Se você quer realmente obter o ácido depois da saponificação, a única coisa que você tem que fazer quando você faz a saponificação, né? Você trata lá com meio básico. Se você quer o ácido,
você simplesmente tem que colocar um ácido para protonar esse carboxilato e você vai, então, obter o ácido carboxílico correspondente. Aí é o mecanismo que a gente já fez, o alkóxido atacando, formando um intermediário tetraédrico que não é estável. Quando ele volta, sai o alkóxido. E o alkóxido pega o próton do ácido. Por isso que eu formo o carboxilato mais o álcool. Tá? Bom, esse produto aqui, fala assim, o exercício pede quais os produtos formados quando o composto abaixo é submetido a uma hidrólise básica. Hidrólise básica de éster. O que vai ser obtido, gente? Um álcool? Só um álcool? Vai quebrar aqui, né? O éster vai quebrar aqui. De um lado vai formar o álcool, do outro vai formar o quê? Carboxilato? Isso. Então, ó, a hidrólise ela vai produzir as seguintes moléculas. Do lado de cá, o meio é básico, ele não está falando nada de ácido. Então, em meio básico, eu vou ter o carboxilato. No resto da molécula, eu não mexi, gente. Nada acontece aqui. Então, do lado de cá, eu formo o carboxilato. E do lado de cá, eu vou formar o álcool. Ok? Então, uma hidrólise de éster. Em meio ácido produz ácido e álcool, em meio básico produz carboxilato e álcool. Se realmente eu quiser o ácido aqui, eu tenho que protoná-lo com um ácido ainda. Por que não pode realizar hidrólise ácida nesse caso? O que aconteceria nessa molécula se eu colocasse ácido nela? A dupla reagiria, tá? Então, aqui o que serve só a hidrólise básica. E para terminar, a última classe de compostos que nós veremos são as amidas. Então, as amidas elas podem ser obtidas a partir de toda aquela sequência que a gente mostrou anteriormente. Usa-se excesso de amina, porque vocês vão ver que precisa de amina para pegar o próton que está sobrando. Então, a partir de um cloreto de ácido, se eu quiser sintetizar essa amida, ó, eu quero substituir o cloreto por NH2. Aí eu posso usar NH3. O NH3 vai atacar, vai subir, vai descer, expulsar o melhor grupo abandonador, que é o cloreto. E como eu vou ter excesso de amina, a amina vem arrancar o próton que está sobrando. Então, eu produzi uma amida a partir do cloreto de ácido. Se for uma amida primária, eu já falei para uma amônia, eu falei para vocês que se obtém uma amida primária. Se for uma amina primária, se obtém uma amida N substituída ou uma amida secundária, mas é tudo a mesma coisa, ó. A amina ataca, aí expulsa o cloreto e o excesso de amina pega o próton. Então, basicamente, você precisaria disso aqui, né, com um hidrogênio a mais, para ser o nucleófilo e fazer a substituição. E se eu quiser isso aqui, de novo, se eu quero entrar com isso aqui, eu vou usar um nucleófilo do tipo NH, R', R2', que vai dar o mesmo caminho, ok? As amidas podem ser obtidas a partir de anidridos. De novo, eu vou usar as aminas que eu quiser. A amina vai atacar lá, a carbonila, tá? Então, eu vou formar de novo. É sempre a mesma coisa, gente. Sobe, desce, sai o grupo abandonador. Aí, o composto nitrogenado entra lá e depois perde o próton. A partir de éster, a mesma coisa.
Então, aqui tem um exemplo, né, de um éster de verdade reagindo com amônia e formando, ó, eu vou substituir isso por um grupo NH2. Lembre-se que sempre é a amina sem o próton, porque o próton vai ser perdido no mecanismo no final. Então, aqui eu vou substituir o éster, o álcool, né, que vai formar o álcool, pela amina. Então, sempre a mesma coisa. As amidas podem ser obtidas a partir de anidridos, de ésteres. Aqui tem um exercício, forneça os compostos A, C que faltam na síntese abaixo. O que que esse ácido crômico faz com esse álcool primário aqui, gente? Transforma em ácido carboxílico. Muito bem. Então, o composto A é um ácido carboxílico. Qual que é o reagente B para esse ácido carboxílico ser transformado nesse cloreto de ácido? Cloreto de tionilo. Cloreto de tionila é ótimo. Tem aqueles outros, PCl3, PCl5. E agora, qual que é o reagente que eu uso para transformar esse cloreto nisso aqui? Simplesmente a amina correspondente. Ok? Porque é uma amida, então eu preciso reagir com uma amina. E a amina que entrou foi essa amina inteira aqui. Antes ela tinha um hidrogênio. Aqui, que é sempre o anidrido com amônia. O que que vai acontecer aqui? De novo, gente, aqui vai atacar uma carbonila e aqui vai abrir. Então, do lado de cá vai formar amida e do lado de cá vai formar ácido carboxílico. Cadê essa resposta aqui? 2. 2, ok? E as amidas, elas sofrem hidrólise em meio ácido e meio básico, assim como os ésteres, tá? Sempre vai regenerar, a hidrólise das amidas vai regenerar ácido carboxílico e a amina que tinha entrado, só que como o meio é ácido, essa amina vai estar protonada, né? Então, por exemplo, se eu tiver essa aqui que se chama acetamida e eu fizer a hidrólise dela, eu vou formar o ácido acético mais amônia. Só que, como está em meio ácido, a amônia vai estar na forma de protonada, tá? Já em meio básico, eu também vou formar ácido carboxílico. Mas aqui eu devo formar também, não está registrado, mas aqui eu devo formar amônia. Aqui então a amida sempre vai hidrolisar aqui na carbonila, dando origem ao ácido de partida. Ah, não, aqui ele fez uma neutralização depois, né, gente? Então eu vou tirar essa amônia aqui, porque deve ter NH4+. Porque NaOH e obter o ácido, mas sempre desprotonado. Aí ele pôs H3 ou mais para protonar aqui. Então ele deve obter amônia protonada também. Aqui ele deixou o meio básico o tempo todo. Então quando hidrolisar aqui, vai formar o ácido carboxílico, mas como o meio está básico, vai formar o carboxilato e a amina que deu origem à amida, que foi essa aqui, né? Tem um hidrogênio a mais. Então, aqui, falta mais 2 slides só, gente. Eu acho que eu prefiro terminar com vocês. Deixa eu ver. Eu deixo esse exercício para amanhã. Porque amanhã a gente discute exercícios, né? Amanhã não, quarta-feira. Qual seria o produto das hidrólises das amidas abaixo? Então, veja, é uma amida que vai hidrolisar e o meio está básico. Então, o que que vai formar aqui, gente? Aqui em cima. É uma amida cíclica, né? A carbonila vai virar o quê?
carbonila em meio básico vai virar carboxilato. E aqui embaixo vai virar NH2, a amina original, ok? Aqui embaixo, o meio está ácido. Então, no final, eu vou ter ácido carboxílico mais NH4+, porque sairia NH3, mas o meio está ácido. Então, eu vou formar NH4+, ok? É só vocês reconhecerem que a hidrólise de amida vai cortar aqui entre o carbono carbonílico e o nitrogênio. O carbono carbonílico vai virar ou carboxilato ou ácido carboxílico em função do pH do meio, e o nitrogênio vai virar a amina original, a amina que teria atacado o ácido para formar a amida, tá bom? Essas ligações amidas são muito importantes em bioquímica e em farmácia, química farmacêutica, porque a gente lida sempre na farmácia com proteínas. As proteínas são todas formadas pela junção de aminoácidos, né? E a ligação peptídica é uma amida. Então, você teria, quando você hidrolisa uma proteína, né? Quando você hidrolisa uma ligação peptídica, você sempre vai regenerar, de um lado, o ácido carboxílico ou carboxilato, se o meio for ácido ou básico, e do outro lado, a amina de origem. Então, aqui ele está mostrando um dipeptídeo formado pela ligação entre alanina e cisteína, e essa ligação peptídica, quando for hidrolisada, vai regenerar os dois aminoácidos. Atenção, não é possível formar amida a partir de amina e ácido carboxílico direto, porque se eu colocasse um ácido carboxílico na presença de uma amina, a reação que ia acontecer aqui, gente, ia ser uma reação ácido-base, tá? Então, normalmente no laboratório, quando eu vou fazer essa ligação peptídica, eu tenho que converter esse OH num bom grupo abandonador. Ou eu transformo ele num cloreto, ou eu transformo ele num anidrido, ou existem reagentes muito específicos que, quando a gente está no ensino presencial, a gente até mostra, que são chamados reagentes de acoplamento. São reagentes que transformam a hidroxila em um bom grupo abandonador. Porque quando você coloca uma amina e um ácido carboxílico para tentar fazer um ataque na carbonila, esse ataque não acontece, porque a primeira reação que acontece é uma reação ácido-base, esse nitrogênio vindo pegar esse próton, tá? Então, durante a hidrólise de uma proteína, você quebra todas as ligações amídicas, que são as ligações peptídicas. Então, por exemplo, isso aqui é um dipeptídeo. Se eu hidrolisar esse dipeptídeo, eu vou quebrar esta ligação aqui, e aqui vai virar ácido carboxílico ou carboxilato em função do pH, e aqui vai virar amina. Aqui ele formou O- e NH3+. Aí depende do meio para saber se aqui vai protonar, se aqui vai desprotonar, mas em princípio, se eu fizesse essa hidrólise aqui, eu ia ter a formação desse carboxilato e desse sal. E aí eu deixo para vocês pensarem, porque a gente já passou do horário da nossa aula, para vocês pensarem, e na aula de dúvida a gente tira, quais os produtos da hidrólise desse tripeptídeo abaixo, ok? E com isso a gente acaba os nossos slides. Deixa eu voltar para vocês. Tudo bem, gente? Eu vou parar a gravação, porque se vocês tiverem